Olá pessoal, tudo bem? Hoje o tema da nossa palestra é projetando arquiteturas seguras dentro do Azure. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a construção desses artefatos, a construção desses projetos, dessas soluções dentro do provedor de nuvem da Microsoft. A nossa agenda aqui hoje consiste da primeira, uma apresentação, vou falar um pouco sobre mim, uma introdução sobre o tema, vamos falar um pouco sobre o conceito de Defense in Depth, defesa em profundidade, expondo as preocupações para os stakeholders, né, entendendo quais são as preocupações que a gente tem que ter em mente no momento de criação da nossa arquitetura. O penúltimo slide é sobre architectural thinking, então como a gente deve pensar, estruturar as nossas ideias para construir o nosso artefato final, a nossa arquitetura final. E o último slide eu queria falar um pouco para vocês sobre a questão da arquitetura evolutiva, né, de como a nossa arquitetura de solução, a nossa arquitetura de cyber, ela não é um artefato estático, ela é um artefato que está em constante evolução. Então, um pouco sobre mim. O meu nome é Pedro, eu tenho 23 anos, eu sou formado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas pela FATEC em São Caetano, aqui em São Paulo. Hoje eu atuo como arquiteto de cibersegurança no Banco Bradesco, estou no Bradesco há mais ou menos 3 anos. E eu sou especialista em Cloud Security e IAM. Então, os projetos que eu costumo atuar dentro da organização, eles giram em torno desses dois temas. Mas a minha atuação é um pouco mais abrangente, ok? Aqui embaixo eu disponibilizei 2 QR Codes para vocês. Então, o primeiro QR Code é do meu blog, onde eu falo sobre Cloud Security, onde eu falo bastante sobre Azure, falo bastante sobre Cyber Security e principalmente também sobre IAM, tá? Então, tem bastante conteúdo interessante. E aqui no segundo QR Code, o link para o meu LinkedIn. Tá, então vocês podem mirar a câmera do celular, mandar o convite de conexão e eu ficaria mais do que feliz de tê-los na minha rede. Então, primeiramente a introdução, eu queria falar um pouco sobre os 2 papéis que eu entendo que sejam importantes nesse tema, relacionado a esse tema. Tá? Então, papéis de arquitetos, não estamos falando de engenheiros de software, apenas arquitetos. Então aqui, como o primeiro parágrafo fala, então os arquitetos são peças importantes para o desenvolvimento tecnológico e estratégico das empresas. Então, dentro dos negócios, dentro das vilas, dentro dos empreendimentos, os arquitetos costumam direcionar a evolução tecnológica da organização e, consequentemente, do próprio empreendimento. Tá? Então, são eles que estão na vanguarda da tecnologia, são eles que costumam propor novas ideias, propor novas tecnologias e incentivar pelos times de desenvolvimento, pelos times de infraestrutura, a adoção dessas novas tecnologias. E aí não necessariamente só de cloud, tá? Então, para as empresas que têm um ambiente on-premise, para as empresas que também têm ambientes multi-cloud, eles são a peça-chave, os arquitetos são a peça-chave para poder direcionar e incentivar o uso dessas novas tecnologias, tá bom? E aqui eu dividi, nós temos aqui 2 papéis basicamente, né? Não são só esses, então dentro do papel de arquitetura a gente tem o papel de arquiteto de solução, um arquiteto de cyber, um arquiteto de negócio, um arquiteto técnico, tá? Os papéis eles acabam variando de acordo com a atuação. Um ator, uma pessoa, ele não precisa necessariamente ser só um deles, tá? Então um arquiteto ele pode ser o arquiteto tanto de solução quanto de cyber, beleza? A diferença é que ele pode estar, o foco, né, das atividades dele pode variar de acordo com o momento do time, com o momento da equipe e o momento da organização. Então, inicialmente aqui a gente tem os arquitetos de solução, tá? A tarefa, né, a principal atuação desse ator, desse perfil, é conduzir o desenvolvimento das aplicações de negócio e influenciar a inovação tecnológica dentro da organização. Então, esse arquiteto, como eu comentei, né, na nossa introdução, ele é o principal ator para o direcionamento e evolução do negócio. Tá? Então, esse é o cara que costuma trabalhar dentro de uma equipe, ele trabalha dentro de um time, seja de negócio, ou seja um time transversal, um time técnico, e o papel dele é, construir novas soluções, tá? Então, de novo, incentivar a evolução tecnológica da organização, incentivar a inovação dentro da empresa, e 2, evoluir as arquiteturas já existentes. Então, é muito comum que um arquiteto chegue em uma equipe, ou ele vem do mercado, né, um arquiteto, uma pessoa nova na empresa, ou ele migra de uma equipe, migra de um departamento, e ele se depara com projetos, já em andamento, e 2, já existentes, certo? É papel desse arquiteto também pegar esses projetos antigos, e
incentivar a melhoria dentro dessas soluções. Então, assim, às vezes você tem soluções que estão paradas, executando da mesma forma por alguns anos, a gente nota, né, a equipe nota problemas de desempenho, problemas de performance, então é um papel do arquiteto reavaliar todas essas soluções já existentes e sugerir mudanças, sugerir modernizações, não necessariamente migrando elas para a cloud, certo? Mas, enfim, dentro do contexto que a organização se aplica. E aqui a gente tem o arquiteto de cyber. O arquiteto de cyber, o principal foco dele, a principal proposta dele é a construção também de soluções, mas definição de padrões e aplicação das boas práticas de segurança. Então, assim, o arquiteto de cyber, ele costuma atuar junto dos times de solução, junto dos arquitetos de solução e também dos times de engenharia, dos times de infraestrutura, guiando as implementações, guiando o desenvolvimento de soluções e de produtos dentro das boas práticas de cibersegurança. E aí, boas práticas de cibersegurança, a gente tem um campo gigantesco para falar. Então, AppSec, CloudSec, IAM, e aí por aí vai, certo? Então, a atuação do arquiteto de cyber é o incentivo, né, a ajuda, o auxílio com as outras equipes, agindo como uma cabeça pensante no tema de cibersegurança, certo? E a integração, que no final a integração entre esses dois papéis garante um alinhamento dos projetos com a estratégia da segurança, da organização e a criação de soluções secure by design. O que quer dizer isso? Então, assim, por muito tempo a segurança da informação, a cibersegurança acabou sendo banalizada, né, e olhada com maus olhos pelas empresas, mas cada vez mais a gente vê, e principalmente os diretores, os executivos notam que a cibersegurança também é um negócio, é um papel importante para a organização. Então é o time, é o tema que garante a boa execução dos produtos da organização, que garante a resiliência do ambiente, que garante principalmente a boa imagem da organização perante ao mercado. Certo? Então a gente tem diversos casos na mídia, diversos casos nos últimos anos, 10, 15, 20 anos, de empresas que negligenciaram a segurança da informação, negligenciaram a cibersegurança e acabaram tendo data leaks, né, vazamento de dados, exposição de informações confidenciais de clientes, de executivos, de clientes de alto padrão. Isso afeta consequentemente a imagem da organização perante ao mercado, mas também a confiança dos seus clientes naquela organização, na capacidade daquela empresa de gerenciar os seus dados sensíveis, né, os dados dos clientes. Então é importante que a integração, que esses times eles não atuem sozinhos, né? Então o arquiteto de solução e os arquitetos de cibersegurança, os engenheiros de cibersegurança, eles não atuem separados, certo? Então o engenheiro de cyber, ele tem o papel, como eu comentei, de definir os padrões e de incentivar as equipes, né, auxiliar as equipes na criação de soluções seguras, e o arquiteto de solução tem a proposta de conduzir o desenvolvimento daquelas soluções, das soluções propostas, e inovar tecnologicamente o parque da organização. Tá? E a junção desses dois gera a criação de soluções secure by design. Então, soluções que no momento de concepção elas já são seguras, tá? A gente não consegue prever todas as falhas que uma solução pode ter, mas nós conseguimos prever, na verdade, alguns pontos de preocupação que a gente tem que ter em mente quando estamos criando a solução. Agora eu queria falar para vocês um pouquinho sobre o conceito de defesa em profundidade, tá? Esse conceito, a proposta dele é trazer 7 camadas em que a gente deve se preocupar quando estamos criando a nossa solução, primeiro a nossa solução, e estruturando o nosso ambiente, seja cloud, seja on-premise, tá? Então aqui a primeira camada é a camada de políticas, procedimentos e educação, basicamente. Então assim, essa primeira camada, ela diz respeito, ela trata sobre tudo que está externo à nuvem. Ok? Então aqui nós estamos falando de comunicação interna, então de incentivar, de ensinar os seus funcionários a não clicar em qualquer e-mail, ensinar os funcionários, né, guiar os funcionários a não fornecer informações confidenciais, né, evitar que informações confidenciais sejam expostas, né, informações da empresa. E aqui no caso é todo um trabalho de tratamento daqueles dados, de tratamento daquelas informações, criando guidelines e evitando que aquelas informações, que aqueles dados sensíveis, eles possam ser vazados e cair na mão de atores maliciosos, certo? A segunda camada é a camada física. Então, quais controles devem ser aplicados de maneira física para que o meu ambiente, para que as nossas soluções estejam seguras, estejam protegidas?
Quando a gente fala de infraestrutura em nuvem, quando a gente fala de provedores cloud, como Azure no caso, AWS, GCP, IBM, essa camada ela cai dentro daquele modelo de responsabilidade compartilhada, tá? Então esse cara aqui, essa camada, essa segunda camada, a camada física do modelo, ela é de completa responsabilidade do provedor de nuvem. Quando a sua empresa tem um ambiente on-premise, essa capacidade ela acaba sendo responsável a responsabilidade de segurança, de proteção do seu ambiente, ela acaba sendo da empresa. Muitas vezes de uma empresa terceirizada que a empresa acaba contratando para poder gerir o ambiente em si. Mas nos provedores de nuvem, a proteção do nosso perímetro físico, ele é completamente do provedor, a gente não precisa se preocupar e nem opinar nesse ponto. O perímetro, eu entendo que é a segunda camada dentro da nossa infraestrutura em nuvem que esteja sob controle do cliente, nós, ok? Então aqui a gente está falando muito da parte de redes, né? Essa camada ela se conecta muito, tem muito sentido com a próxima camada que eu vou comentar, que também é a camada de rede, né? A camada de rede interna. Só que no caso aqui a gente está falando de perímetro, então o lado da nossa rede, o lado da nossa network que está virado para a internet. Então aqui a gente está falando dentro de um modelo Hub and Spoke, que é um modelo de rede, entendo que mais comum entre as arquiteturas em nuvem. Nós estamos falando das hubs, certo? Que costumam estar da hub que está exposta para a internet e tem aqueles controles, a gente costuma aplicar aqueles controles de proteção contra DDoS, por exemplo. A gente costuma colocar um WAF, né, para proteção de camada 7, proteção das aplicações expostas em camada 7. Também temos firewall, tá? Então o perímetro é o lado da nossa infraestrutura de rede que está virado para a internet. A rede interna, então aqui estamos falando também de firewall, também de rotas de tabela de roteamento e consequentemente de mecanismos de detecção e de intrusão, né? Então a detecção de um agente malicioso que possa estar se movimentando lateralmente dentro do nosso ambiente, ela é muito importante, a parte essencial na proteção da nossa camada de rede interna. Os hosts, então as plataformas onde a gente vai executar as nossas aplicações, tá? Aqui nessa camada nós temos nessa camada nós temos as máquinas virtuais, nós temos os ambientes de Kubernetes que são muito comuns hoje na nossa infraestrutura em nuvem. Então aquela camada de baixo da nossa aplicação, né, que a gente acaba não tendo, que o desenvolvedor acaba não tendo muito contato, é essa preocupação dessa camada. Então aqui a gente está falando de hardening, aqui a gente está falando de patches de segurança, tá? E não só tecnologia, mas também processos que devem ser aplicados para que essa camada ela esteja segura e permita que as nossas aplicações executem sem nenhum tipo de problema, sem nenhum tipo de estresse, ok? A penúltima camada é a camada de aplicação, então aqui nós estamos falando exatamente da aplicação, do container, do pacotinho que a gente vai executar dentro da nossa plataforma, dentro do nosso host, tá? Então aqui a gente, como eu comentei, nós temos aplicações containerizadas, nós temos aplicações que foram desenvolvidas, né, e via esteira tiveram seu deploy feito, passaram pelos ambientes, desenvolvimento, homologação e produção, tá? E passaram por todos os controles de qualidade. Aqui a gente também tem a questão das esteiras, ok? Então no processo de DevSecOps, o SEC, ele é a segurança dentro desse processo, do processo de desenvolvimento e do processo de operação, tá? Então a aplicação de controle de segurança como SAST, DAST, YAST, e análise de código, tá? Análise de dependências. Então o código ele já vai seguro para a nossa aplicação em nuvem, para o nosso ambiente em nuvem, desculpa, tá bom? E por último, os dados, tá? Então, no final das contas, nenhuma empresa trabalha sem dados, os dados são o que costumam falar, né, o asset mais valioso do que o petróleo hoje em dia. Então, a última camada é a camada dos dados, é a camada que a nossa aplicação costuma gerenciar e é onde a gente tem que ter muito cuidado durante na modelagem da nossa arquitetura, tá? Então, esse cara aqui, esse miolinho aqui do nosso diagrama, eu entendo que seja o miolo mais importante, a gente não pode negligenciar nenhuma das outras camadas, mas a exposição desse cara aqui, a exposição dessas informações que estão contidas aqui, é a que gera custos para a empresa, é a que gera, que prejudica a imagem de mercado e perante os clientes da própria organização, tá? Então, temos que ter muito cuidado no momento de projeção da nossa arquitetura perante quando falamos de cuidado aos dados, ok? Então, de novo, quais são as preocupações que a gente tem que ter em mente quando estamos projetando uma arquitetura segura? Quais informações estão sendo armazenadas? Então, dependendo da indústria, né, que você trabalha, nós temos diversos padrões, ok?
Então a indústria financeira tem uma série de padrões que devem ser seguidos, então PYY, que é de informações pessoais, né, privilegiadas, PCI, que são informações de cartão de crédito, e por aí vai, tá? Então esses são só 2 exemplos que eu quis mencionar, mas a indústria, por exemplo, de saúde também tem padrões extensos, né, de guias de segurança de dados, tá bom? Então é importante que o seu ambiente ele esteja compliance com esses padrões mais comuns de mercado, tá bom? Sua solução está em meio seguro. Hoje em dia a gente fala muito de Zero Trust, que é aquela questão, uma metodologia da cibersegurança, metodologia de segurança da informação, que solicita que, na verdade, que exige que as nossas soluções elas sejam tratadas como se estivessem em um ambiente inóspito, né? Um ambiente que não deveria ser, não confiável. Isso garante que toda aplicação ela seja verificada a todo momento, que as aplicações sejam seguras end-to-end, e a gente não garante que aquele meio onde está sendo executado é um meio seguro. O que era muito visto no ambiente on-premise, onde a gente tinha ambientes com 3 camadas, né? Então, a camada externa, a camada de DMZ e a camada mais interna. A gente costumava tratar, né, os times de segurança costumavam tratar a camada interna como um ambiente seguro, né? Então a verificação, a validação das requisições, a validação das chamadas, ela não era tratada da forma que deveria, e até por uma limitação tecnológica, né? Então no ambiente on-premise isso era muito mais complicado de fazer. Hoje com a nuvem a gente tem uma série de mecanismos que permitem que a gente faça não só a criptografia end-to-end, né, criptografia de rede, mas também o tratamento das requisições, o tratamento das identidades. Qual o nível de risco de exposição da sua solução? Então, assim, independente dos dados que a gente está tratando, a gente tem que entender que eles devem ser assegurados, eles devem ser protegidos como dados sensíveis. Essa pergunta ela tem muita relação com a primeira pergunta, com a pergunta inicial, que é em relação aos dados, às informações sensíveis que a nossa solução está armazenando. Então, com informações sensíveis, claro que a gente tem que ter mais cuidado. Então, mascaramento de dados, criptografia, hashing. Então, é importante que a gente trate essas informações de maneira diferente. Mas não é porque a sua solução, que a sua aplicação em questão, ela não trata informações sensíveis, que nós vamos negligenciar aqueles dados, né? Então, de qualquer forma, a gente precisa tratar aqueles dados com cuidado, tratar aqueles dados com determinada seriedade, ok? Como e onde sua aplicação está hospedada. Então aqui a gente fala muito sobre não só do runtime da aplicação, do container da aplicação, mas também da plataforma, certo? Como eu comentei no slide anteriormente, a gente tem hoje o uso de plataformas de orquestração de container, como o AKS no Azure, EKS na AWS, GKE no GCP, OpenShift, que é uma plataforma da IBM que também executa o Kubernetes, né, aquele modelo de orquestração de containers. Mas também nós temos máquinas virtuais, nós temos PaaS que executam a nossa aplicação, como o Azure App Service. E hoje a gente tem o crescimento cada vez maior de funções, né, do famoso FaaS, né, Function as a Service, no caso o Azure Functions. Então, assim, dependendo da plataforma em que o time de arquitetura, né, o seu arquiteto deseja executar a sua aplicação, os controles de segurança, os guidelines de segurança serão diferentes, tá? Então, dentro de uma máquina virtual, a gente tem imagens que precisam ser aprovadas pelos times de segurança, então não é qualquer imagem que pode ser baixada e executada dentro de uma VM. As empresas costumam ter um repositório, um registry de imagens para que os times de infraestrutura consigam criar aquelas máquinas virtuais baseado em imagens seguras, com patches de segurança, com controle de qualidade, com outros softwares, então softwares de login, de monitoramento, propriamente antivírus, tá? Então as imagens de VM costumam ser customizadas dentro das empresas para que elas venham protegidas e preparadas para executar a nossa aplicação. Dentro de uma plataforma PaaS, no caso do Azure App Service, nós não temos muito controle, né? Então o PaaS, a proposta dele é que a gente tenha pouco controle sobre a infraestrutura e se preocupe apenas com o desenvolvimento da solução. E, por exemplo, com plataformas de containers, orquestração de containers, como o OpenShift, como o AKS. Nesse caso, nós também temos os nodes, né, que executam sistemas operacionais, mas acho que a camada de segurança ela é muito diferente, né? Então aqui a gente tem que se preocupar com RBAC, controle de acesso, com o controle o controle de qualidade dos nossos containers, né, dos containers que nós estamos executando dentro daquela plataforma. Então
as nossas preocupações elas mudam de acordo com a plataforma. Então é importante que antes da gente decidir, olha, eu vou executar a minha aplicação dentro de um Kubernetes, vou executar minha aplicação dentro de um scale set de máquinas virtuais, é importante que a gente tenha em mente quais as preocupações que qualquer um desses modelos eles trazem, tá? E é isso, é papel do arquiteto, isso é papel dos times de cibersegurança, definir as preocupações e definir o que os times de segurança têm que se preocupar no momento de deploy daquela aplicação, né? Quais são os guidelines que devem ser criados para que a aplicação possa ser executada de maneira segura e tranquila. E não são só essas, tá, gente? Então, assim, quando vocês estiverem pensando na projeção da arquitetura de vocês, outras questões, outras perguntas vão surgir, e é necessário que a discussão entre os times de arquitetura, os times de segurança, ela seja feita para que seja acordado, né, tenha um acordo comum entre aquelas equipes e que o produto, né, o produto final, a nossa aplicação final, ela suba, né, ela esteja em produção sem nenhum tipo de preocupação, ok? Então, na nossa parte de Architectural Thinking, eu peguei aquele modelo das 7 camadas, né, do Defense in Depth, e tentei aplicar, coloquei aqui alguns serviços do Azure que a gente pode utilizar como mitigadores daquele problema, né, mitigadores daquela camada. Então, começando pela camada externa, a parte de policies, a parte de awareness, nós temos o Sentinel, o Defender, o Azure Policies, que é uma ferramenta essencial para o nosso ambiente, tá? Então, esse cara aqui, eu acho que é uma das soluções mais importantes que nós temos no Azure para cibersegurança. Por quê? Porque além de ter uma série de benchmarks, além de ter uma série de soluções, uma série de policies, já existentes para mitigação de problemas comuns, esse cara permite que os nossos times de segurança criem políticas específicas para aquela área de atuação e que mantenham o nosso ambiente 100% em compliance com os padrões de mercado, como PCI, como PII, ok? Então, as policies elas são peça-chave na nossa organização, peça-chave no nosso ambiente de nuvem. O Microsoft Entra, tá? Então a solução principal de identidade, a principal solução de identidade do mercado, Microsoft Entra ID, que permite que a gente crie os controles de acesso à nossa infraestrutura em nuvem, tá? Então, antes, né, da própria aplicação, antes do próprio runtime, da própria infraestrutura de rede, nós temos o controle de acesso, tá? Não é o acesso físico está aqui na segunda camada, mas é o acesso lógico, o acesso virtual no caso, ok? Então, é importante que a sua organização ela tenha bons guidelines de AM, bons guidelines de IGA, para garantir, para evitar, na verdade, que atores consigam que eles tomem posse de credenciais comprometidas, de credenciais super poderosas e que possam trazer, possam prejudicar o seu ambiente de alguma forma, tá? O Information Protection, que é uma feature do Azure Preview, que eu vou falar daqui a pouco. Microsoft Intune, então a gestão dos nossos dispositivos é muito importante, tá? Dentro de uma organização, a gente, é costume, né, que os desenvolvedores, é costume que os funcionários, até os terceiros, eles tenham acesso a dispositivos confiáveis, dispositivos fornecidos pela própria organização. Então a gestão desses dispositivos, a boa gestão e a boa operação desses dispositivos é importante para que a nossa infraestrutura em nuvem ela esteja 100% compliant, ela esteja 100% segura, ok? Então, a gestão de configuração, a gestão de patches, o controle de aplicações do que o usuário pode acessar, né? Controlar o acesso aos nossos portais, controlar o acesso às nossas aplicações de localizações confiáveis junto do Microsoft Entra é essencial para a boa operação da nossa infraestrutura em nuvem. Microsoft Preview para classificação de dados, então aqui a gente consegue ter uma visibilidade, uma visualização de todas as plataformas de dados que estão sendo executadas dentro do nosso Azure, então bases de dados, as próprias soluções do Office, que são muito importantes também, tá? Então Excel, né, planilhas com dados sensíveis, PowerPoint com informações privilegiadas, tá? Então é importante que o nosso Microsoft Preview ele esteja ativado e esteja em boa operação, tá? A segunda camada, que é a camada de segurança física, ela é responsabilidade completamente da Microsoft, então aqui não tem muito o que a gente comentar. Se vocês quiserem mais detalhes, as empresas, eu sei que a Google tem, imagino que a Microsoft tenha também vídeos do YouTube que mostram o data center, né, que mostram como é a operação do data center, então desde a entrada, né, do controle de estacionamento até o controle de entrada do próprio data center, pouquíssimas pessoas têm acesso. Então esse modelo, né, de segurança física ele funciona e ele é muito restrito, tá? Então ele é muito bem controlado. Aqui nós temos o nosso perímetro, então como eu comentei anteriormente, o perímetro é a camada de rede que está exposta à internet. Então aqui nós temos
Azure Load Balancer, desculpa, NAT Gateway, Network Security Groups, Application Gateway, Azure Firewalls, DDoS Protection e o CDN, tá? E no caso o Front Door. Então, essas são soluções que costumam ser globais, tá? São soluções que costumam, que permitem que a gente tenha controle da nossa rede, que permitam que a gente tenha controle do nosso perímetro e permitem que a gente aplique controles de segurança. Então você tem hoje o Application Gateway com capacidades de WAF, da mesma forma que o Azure Front Door também tem essas capacidades de WAF. O Azure DDoS Protection permite que a gente proteja a nossa infraestrutura contra ataques de Denial of Service distribuído, tá? Então essa solução também é integrável, costuma ser indicado para ser colocada dentro da Hub, tá? Dentro da nossa Hub externa. Os Network Security Groups, então dentro da nossa divisão de subnets, né, dentro da nossa divisão de subredes, nós temos esses NSGs que permitem que a gente controle qual tráfego pode entrar e qual tráfego pode sair, né? Então especificando a origem, especificando o protocolo, especificando IP, especificando portas, tá bom? NAT Gateway, que permite controlar a saída para a internet, e aqui o nosso Azure Load Balancer, que faz o balanceamento de camada 4 e também tem capacidades de segurança, ok? Dentro da nossa quarta camada, então dentro da camada de rede interna, nós temos os Application Security Groups, que são aplicáveis às máquinas virtuais executando no Azure. Novamente os Network Security Groups, ok? Então a função desse cara, a função do NSG, ela é a mesma, só que no caso para as redes internas, então para as nossas VNets, para as nossas subnets, para os nossos NICs, né, Network Interface Cards. O Azure Firewall também, então nós temos políticas de firewall sendo executadas independente da rede. Network Watcher, então a visibilidade é algo muito importante. Então assim, para os times de networking, para os times de telecomunicações, times de rede, é importante a visibilidade, a visualização de qual a saúde, de qual o estado da nossa infraestrutura de rede, tá bom? Então, a execução de uma solução como o Network Watcher para, avaliar tráfego, 2, entender quais são os padrões, entender qual subnet, qual VNet está sendo mais utilizada, né? Qual tipo de pacote, qual tipo de protocolo está sendo mais utilizado, é essencial para uma boa operação da infraestrutura em nuvem, tá? Principalmente da infraestrutura de rede. Aqui nós temos o Azure API, então API Management. Esse, no caso, é o produto do Azure para exposição de APIs, mas a gente pode ter qualquer produto de mercado. E o Azure Key Vault, que acaba sendo uma solução multi-tier, então usado tanto para os dados, quanto para as aplicações, quanto para a parte de rede. No caso, a gente fala aqui de criptografia de rede, né? Então, a aplicação de TLS, o uso de certificados, tá bom? Então, esse cara é extremamente importante para que as nossas comunicações se mantenham seguras. Na quarta camada, de fora para dentro, nós temos aqui o nosso runtime, né, os nossos hosts. Então aqui nós temos o ARO, né, o Azure Red Hat OpenShift, o AKS, o Azure Kubernetes Service, máquinas Windows, então no caso o Windows Server, Container Instances, que é o produto do Azure que permite que nós executemos containers standalone, tá? Então containers sem a necessidade de subir uma máquina virtual ou sem a necessidade de subir um serviço de Kubernetes. Linux, tá? Então para os servidores que executam Ubuntu, para os servidores que executam Hell, nós temos as máquinas virtuais de versão Linux. App Service, como eu comentei, e as próprias máquinas virtuais. Então a segurança dos nossos hosts, ela é muito importante para garantir que a aplicação esteja sendo executada de maneira segura, né, em que nenhum ator vá conseguir adentrar em um desses ambientes, né, um agente malicioso, e possivelmente roubar um secret, possivelmente obter informações dos metadados daquela aplicação, ok? E aqui, como mencionado no slide anterior, os controles variam. Então aqui você tem, para máquinas virtuais você tem hardening, para o Azure Kubernetes, para os Kubernetes, né, para orquestração de containers nós temos guidelines diferentes, como controle de acessos, né, controle de qualidade dos deployments. Então a variação de controles aqui ela é bem extensa, tá? Para as aplicações, então aqui no caso eu tenho o Microsoft Entra e o Microsoft Defender, tá? Então para ter visibilidade das nossas aplicações, para ter melhores recomendações, então pensando também no CSPM, né, na gestão de postura, o Defender fornece uma série de recomendações para melhorar a segurança da nossa infraestrutura em nuvem. Então você tem aqui o Defender for Server, você tem o Defender for DevOps, você tem uma série de controles que esse recurso pode oferecer e que podem auxiliar o seu time de segurança, o seu time de infraestrutura a proteger melhor a sua infraestrutura em nuvem, tá? E o Microsoft Entra, então aqui no caso nós estamos falando de identidade de aplicação.
então de Managed Identities, e principalmente de Service Principals, que tem que ter o seu controle feito muito certinho para evitar a expiração de segredos, para evitar a exposição desses segredos que possam vir a criar uma vulnerabilidade dentro do seu sistema. Então, se um autor malicioso, por acaso, obtiver acesso a uma Service Principal, né, com um Secret válido e com um Object ID válido, esse recurso, esse ator, ele tem a capacidade de chamar bancos de dados, de chamar APIs, e aí a exposição de informações sensíveis, ela fica muito evidente, né, ela fica muito possível. E aqui no nosso miolinho, novamente, nós temos a classificação, os dados, tá? Então o Azure Purview, Microsoft Purview, desculpa, que permite uma série de classificação de informações sensíveis, dentro de padrões de healthcare, dentro de padrões de finanças, tá? E também aqui uma representação dos bancos de dados, tá? Então aqui eu não estou falando em específico de uma base de dados no Azure, a gente tem uma série de produtos, uma série de ofertas como Cosmos DB, SQL Flexible Server e SQL Server, MySQL, Postgres, nós temos também Redis, então nós temos uma variedade gigantesca de produtos de dados dentro do Azure. E aqui no caso eu estou representando todos eles porque cada um deles tem tem capacidades de segurança diferentes. Então, por exemplo, o mascaramento de dados, tá? Então, que é muito importante quando nós estamos lidando com informações pessoais, informações de cartão de crédito, tá? Nós temos também o hashing dessas informações, né? Então nós podemos mascarar aquelas tabelas, mascarar algumas colunas e evitar que o ator malicioso que acaba obtendo acesso àquela informação, ele consiga identificar a pessoa por trás dela, né? E consiga identificar qual o real valor por trás dela. Então, conhecer quais são as capacidades de segurança de cada produto também é muito importante para que a gente consiga aplicar os melhores guias de segurança, as melhores práticas, tá bom? No próximo passo, aqui nós temos também no tema de Architectural Thinking, nós temos o nosso insumo final, tá? Então essa aqui é a nossa arquitetura de solução. Esse é um diagrama que eu peguei dentro da própria documentação da Microsoft, tá? Acho que a gente não precisamos nos atentar ao que está sendo criado aqui dentro desse artefato, mas qual que por que eu quis trazer ele com vocês? Então assim, ele tem uma série de recursos aqui que nós comentamos. Então nós temos o Azure Application Gateway, nós temos o Bastion para controle de acessos, Microsoft Entra, tá? Então controla todo o acesso à nossa infraestrutura, todo o acesso das nossas aplicações aos recursos. Nós temos o uso de Private Endpoints também, que são muito importantes para manter a nossa comunicação privada, tá? Storage Accounts, Private DNS Zones e o Azure Key Vault aqui também, beleza? Azure Firewall, Private Link Service. Então assim, esse diagrama ele representa uma quantidade dos recursos, uma grande quantidade dos recursos ditos no diagrama anterior e que podem ser utilizados na criação da nossa arquitetura de solução, tá? E aqui eu trouxe 4 pontos que eu acho interessante a gente trazer quando depois que nós finalizarmos a construção da nossa arquitetura de solução, tá? Então, o primeiro ponto, que eu acho que é o ponto mais importante, é a mitigação das preocupações de segurança. Então, lá atrás, naqueles slides das preocupações, nós trouxemos 4 pontos, né, que são rotineiros na vida do arquiteto, tá? Então, o armazenamento de dados, a plataforma de execução daquela aplicação. Então é importante que o nosso artefato final ele tenha sido construído baseado na resolução daqueles problemas que foram apontados nos slides anteriores. Tá? Então a mitigação daqueles problemas ela tem que estar visível, ela tem que estar representada dentro do nosso diagrama, dentro do nosso artefato final. Aplicação das boas práticas de arquitetura. E aqui eu menciono 2 frameworks, tá? Então aqui você tem o WAF, que é o Well Architected Framework, e o Architecture Center. Então são 2 insumos que os provedores de nuvem costumam ter. Essas são as nomenclaturas das documentações da própria Microsoft e que fornecem para o arquiteto, fornecem para os times de engenharia as boas práticas e as melhores práticas e os melhores guias para a criação daquelas arquiteturas. Então, se vocês entrarem dentro no Well Architected Framework, nós temos uma série de recomendações para a criação da nossa infraestrutura, da nossa arquitetura de redes, da nossa arquitetura de execução de aplicações, arquitetura de dados, tá? Esse cara, ele é a documentação, ele é a parte da documentação que permite que fornece para o arquiteto quais são as melhores práticas, o que o arquiteto tem que pensar, né, quando ele estiver montando o desenho, quando ele estiver montando a solução, e quais são as recomendações da própria fornecedora, então da própria Microsoft, tá? E o Architecture Center é um recurso que eu particularmente gosto muito, que fornece uma série de arquiteturas prontas
para a criação dentro do Azure, tá? Hoje, da última vez que eu vi, nós tínhamos mais de 750 arquiteturas existentes, tá? E aí variam arquiteturas que utilizam inteligência artificial, arquiteturas que utilizam processamento em batch, arquiteturas para migração de mainframe, de aplicações mainframe. Então, o Architecture Center é um recurso muito importante para os arquitetos, muito valioso para os arquitetos, porque é onde a gente consegue encontrar trabalhos já feitos, tá? E que estejam condizentes, que estejam relacionados às boas práticas propostas pelo Well Architected Framework. Feedback para gestores executivos. Então, as preocupações de segurança, elas são eu diria que prioridade para as grandes empresas hoje, e elas costumam ser reportadas para os gestores e executivos daquelas linhas de negócio. Então é importante que no momento de concepção da nossa arquitetura, nós tenhamos a capacidade de informar para eles, né, de passar a nossa solução, de passar o nosso diagrama, de uma forma que eles entendam que aqueles problemas de segurança foram mitigados. Então aqui a gente tem uma relação muito grande com o primeiro tópico, né, que é a mitigação das preocupações de segurança. E por último, a disponibilidade, integridade e confidencialidade dos dados, que é a tríade da segurança da informação, tá? Então é importante que a nossa arquitetura ela esteja preparada para garantir a disponibilidade da nossa infraestrutura, a disponibilidade da nossa aplicação. A aplicação tem que ser tolerante a falhas, tá? Então o nosso serviço não pode ser interrompido porque nós tivemos um problema dentro da plataforma de containers ou porque uma zona de disponibilidade acabou entrando em atualização ou teve um problema de rede interno do provedor, tá? Os nossos dados têm que ser íntegros, então é importante que durante todo o processo, né, de inserção por parte do usuário até registro dentro da base de dados, aquela informação ela esteja íntegra, então ela não seja modificada, ela não seja comprometida. E a confidencialidade, que é garantir que aquela informação ela não poderá ser vazada. Então o uso de criptografia, o uso do Microsoft Purview permite que a gente consiga implementar esses controles, implementar esses baselines para que aquela informação ela esteja armazenada com segurança e trazer para o nosso time de segurança e principalmente para o nosso cliente, né, que é quem consome os produtos da nossa empresa, trazer esse alívio de que aquelas informações estão sendo bem tratadas, ok? E aqui por último, então a gente vai falar um pouco sobre arquitetura evolutiva. Então qual que é o ponto importante desse PowerPoint, desse slide, né? A nossa arquitetura, ela não é uma arquitetura estática. Ela não pode ser uma arquitetura estática. Então, quando eu comentei lá no papel do arquiteto, no papel do arquiteto de solução e do papel do arquiteto de cyber, eu deixei muito claro, né? Eu trouxe para vocês que a proposta, uma das funções do arquiteto é evoluir a arquitetura já existentes, tá? Então assim, ele pega uma arquitetura já existente, ele evolui aquela arquitetura baseado em alguma preocupação, baseado em algum problema que foi identificado, tá bom? E aquela arquitetura, ela acaba sendo evolutiva ao longo do ciclo de vida daquele produto, tá? Então, inicialmente, vamos pensar no início dos anos 2000, 2010. Nós temos aplicações executando em cima de servidores, em cima de máquinas virtuais. Nós temos um crescimento assim, exponencial das plataformas de orquestração de containers, da containerização das aplicações. Então, a partir daí, a gente migra essas nossas aplicações para essas plataformas. Então, a gente passa a utilizar alguma solução de Kubernetes. Também evoluímos, a partir daí, as aplicações para uso de microserviços. Então, a gente deixa de ter aplicações monolíticas, né, que centralizam em que o pacote é criado, né, o pacote que é feito o deploy no provedor de nuvem, ele contempla tudo. Então, a gente passa a segregar a nossa aplicação agora em front-end, né, então nos tiers inicialmente, então front-end, back-end e dados, e passa também a mesclar, passa também a reconstituir a aplicação em microserviços, né. Então, aqui a gente já está falando de uma arquitetura cloud native. E hoje a gente tem o grande crescimento, também o uso das plataformas de containers, mas também nós temos o crescimento das plataformas de Function as a Service, então como o Azure Functions, como o Lambda Functions da própria AWS, tá? Então as aplicações, algumas aplicações são remodeladas para que usem esse modelo de execução, tá? Esse runtime. Então nós passamos de máquinas virtuais para hoje plataformas de containerização e FaaS, tá bom? Então isso é importante deixar muito claro, que assim, a sua arquitetura, ela não é uma bala de prata, ela não vai resolver um problema assim, direto. Ele pode resolver o problema naquele momento, né, no momento inicial. Mas posteriormente, para que a sua solução ela seja resiliente, para que ela esteja adaptável aos melhores padrões e às melhores práticas do mercado, é importante que aquela solução seja evoluída, tá? Então aqui nós temos, por exemplo, a proposta inicial, tá? Então publicação e divulgação da solução.
Então a evolução funcional, então a solução, ela acaba, a gente acaba identificando um problema de performance, né, ou uma oportunidade de melhoria. Então o arquiteto, ele tem a responsabilidade de alterar aquele artefato e atualizá-lo, beleza? E aí, consequentemente, divulgar para os outros times, tá bom? E aí aqui, pensando em cibersegurança, nós temos esse cara aqui, que é o cara que todas as empresas têm. Então, um problema de segurança, tá? Aqui a gente pode ter um incidente que foi causado, ou a gente pode ter uma falha que foi notada pelos próprios times internos, pelos times de pentest, pelos times de threat intel, tá bom? E aí aqui foi identificado o problema. Olha, a sua solução tem um problema grave de segurança, ele utiliza um sistema operacional dentro da sua máquina virtual, do seu container, que foi identificado uma vulnerabilidade, né, foi identificado um problema de segurança. Então é importante que vocês consertem, que vocês solucionem esse problema o quanto antes, caso contrário a nossa infraestrutura estará exposta a possíveis vetores de ataque. Tá? Então, a partir desse cara aqui, nós temos a resolução do problema. Então, a criação de uma terceira versão da solução. Tá? Nesse caso, a terceira versão ela foi responsável por resolver o problema, solucionar o problema. Então, não necessariamente ela tem uma evolução de performance, uma evolução tecnológica, tá bom? Mas ela foi criada para justamente solucionar aquele problema, resolver o apontamento do time de segurança, tá? E o que a gente tem que o que a gente pode tirar com isso? Então, o aprendizado, que eu acho que é mais importante. Então, hoje as empresas, elas entenderam que não faz sentido, não podemos mais crucificar um funcionário, crucificar uma solução por um problema de segurança, tá? Então, o aprendizado de que, olha, esse runtime, essa imagem base do container que nós estamos utilizando, ela tem um problema. Não faz sentido você ir atrás, né, os times irem atrás do recurso, do funcionário que acabou recomendando o uso daquela imagem e crucificá-lo. Não. O que tem que ser feito? Então, olha, a gente vai fazer uma lista de todas as aplicações que executam, que estão sendo executadas dentro dessa imagem, ok? E vamos propor a solução para os times de desenvolvimento e para os times de infraestrutura. Então, isso é um aprendizado. Então, a empresa entende que um problema causado, um problema de segurança que foi causado, ele não pode ser utilizado como uma oportunidade para apontar o dedo para alguém e deixar muito claro que aquela pessoa errou. Mas não. Então a gente vai difundir essa informação para os times e os times vão ser responsáveis por atualizar a aplicação e atualizar aquela solução para que ela esteja compliant e que ela não tenha mais aquele problema apontado, tá bom? E claro, a divulgação é sempre muito importante. Então, o motivo daquela aplicação ter sido atualizada, o motivo daquela arquitetura ter sido modificada, é importante ser divulgado para que os outros arquitetos que não necessariamente tenham relação com o seu time, né, ou com o time que acabou identificando aquele problema de segurança, para que eles tenham noção do problema causado e que eles possam agir o quanto antes para mitigar o problema apontado. E aqui nós temos o VCAT, que é a última versão no momento, tá? Então vamos imaginar que essa linha do tempo, ela é uma linha do tempo que para hoje, no dia de hoje, dia 13 de abril, então é a última versão da arquitetura. Então, o time de desenvolvimento, o time de arquitetura quis testar um novo framework, quis testar uma nova linguagem, então essa versão é uma versão de atualização tecnológica, tá? Então é uma versão de inovação, né, que permite que a solução esteja sempre aderente às tecnologias mais novas do mercado, beleza? Então, assim, eu queria finalizar agora a nossa conversa. Eu queria primeiro trazer alguns pontos sobre o que a gente tratou, né, ao longo da nossa conversa, e depois eu vou agradecer vocês. Então, o que eu acho importante quais insights que eu acho importante a gente tirar dessa conversa, dessa palestra, tá? É importante, a educação dos times de desenvolvimento e dos times de arquitetura. Então, você ter um time de arquitetura de cibersegurança, ele é muito importante para que todas as decisões elas sejam centralizadas, tá? E que um time seja responsável e esteja dedicado para definir e criar padrões para adoção da infraestrutura em nuvem, né? Para a criação das aplicações, para a criação de todo o nosso parque, nosso ecossistema de tecnologia, tá? Mas é importante que esse time, além de ter capacidade suficiente para lidar com as outras equipes, eles estejam inseridos em fóruns com os outros times, tá? Então, educar os outros arquitetos, educar os engenheiros de software, educar os times de infraestrutura é muito importante para que a dependência daquele time de arquitetura de cibersegurança, ela não seja muito alta, ela não seja muito forte. O autoacoplamento, né, desses times com o time de cibersegurança gera um certo atraso na criação das soluções, então o desenvolvimento tecnológico da organização ele acaba sendo
ele acaba sendo estancado, então os times não conseguem desenvolver com a velocidade desejada, né, com a velocidade proposta pelos fluxos, pela cultura de DevOps, né, DevSecOps, porque o contato com aquele time de cibersegurança é muito importante. Então, o arquiteto, né, o engenheiro que não tem conhecimento, pelo menos do básico, né, então de como proteger os seus dados, de como proteger a sua comunicação na visão de rede, né, na visão de networking, do modelo de RBAC, né, então como o uso do mínimo privilégio pode trazer benefícios não só para a solução, mas como para a organização como um todo. Um arquiteto que não seja educado, pelo menos no básico, ele vai impactar muito o desenvolvimento daquele projeto, tá? Então isso é muito importante. 2, o aprendizado. Então o aprendizado não só dos times de solução, dos times de arquitetura que acabaram tendo um problema na solução identificado, tá? Mas também dos outros times. Então a divulgação de arquiteturas de referência, a divulgação de padrões de arquitetura, sempre muito bem alinhados com o que o fornecedor propõe. Tá? Então é importante que aqueles recursos que eu comentei, o Well Architected Framework, que o Architecture Center, sejam sempre consultados, e os fóruns da internet, né, sejam sempre consultados para garantir que aquela solução está aderente com as melhores práticas do fornecedor. Porque no final das contas, é importante que, como o nosso parque tecnológico vai estar em grande parte em cima daquele provedor, é importante que a gente siga quais são as melhores recomendações para os diversos campos, né, para as diversas áreas da tecnologia, beleza? E o terceiro é a evolução das arquiteturas. Então isso é extremamente importante. O arquiteto que desenvolve uma solução, o arquiteto que cria uma solução, ele tem que ter em mente que aquela solução ela não pode ser estática. Então uma solução que serviu, que funciona perfeitamente, funcionou perfeitamente há 15 anos atrás, é uma solução que hoje em dia a chance dela estar em back level, a chance dela estar com problemas de segurança é muito grande. Então nós não podemos esquecer as soluções que foram criadas no passado e que hoje em dia ainda são executadas, porque elas podem representar problemas de segurança para a nossa organização e para o nosso ambiente, tá bom? Então é importante que a evolução tecnológica aconteça em novas soluções, tá? Mas também que a migração para a nuvem, também a migração para as novas plataformas de tecnologia, ela seja direcionada de acordo com as boas práticas recomendadas pelo fornecedor e pelo provedor de serviço, tá? Então acho que isso é extremamente importante. No mais, eu queria agradecer muito a atenção de vocês, agradecer a oportunidade dos meninos do Azure Floripa e do Global Azure aqui de poder trazer um pouco desse conteúdo para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e eu fico super à disposição para responder qualquer outra dúvida, responder qualquer comentário que vocês tenham, né? Gostaria muito que nós pudéssemos nos conectar por LinkedIn, então eu vou voltar aqui para vocês rapidinho. Os links das minhas redes sociais estão aqui na tela, tá bom? Novamente eu agradeço a atenção e eu espero que você tenha gostado. Então um abraço e espero que estejam todos bem.